Acho que quem pôde acompanhar aí nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais, a gente vai falar hoje sobre avivamento. Então, a gente fez a chamadinha lá sobre avivamento, e avivamento é um termo muito interessante. Pode acender a luz, por favor, Jair? E avivamento, na verdade, é um tema que muitas vezes a gente tem em mente e a gente vê, escuta por aí, a gente ouve falar e a gente vê na Bíblia, a gente vê várias histórias sobre avivamento e a gente para pensar, na época que a gente está vivendo hoje, a gente deseja novamente clamar por um avivamento. Como a Rebeca falou agora há pouco, essas últimas semanas estava pensando como a gente é bombardeado por notícias ruins diariamente. Então, todo dia a gente vê pessoas espalhando ódio pelas redes sociais, a gente vê as pessoas se atacando, a gente vê crimes acontecendo, a gente vê várias situações que deixam a gente muito triste, porque não era para ser assim. Então, um exemplo ontem, essa semana, na verdade, teve uma situação que eu acho que a maioria deve estar acompanhando, que para alguns também pode ser uma coisa simples, mas me deixou muito mal, que é ver o cara que me fez gostar de futebol, me fez torcer para o time que eu torço, ver ele sendo condenado por estupro. E ver que ele realmente fez aquilo. E ver a transcrição dos áudios, aquilo me deixou muito mal. Eu fiquei muito mal porque era uma pessoa que não só eu, mas uma geração inteira tinha como exemplo. E muitas vezes a gente coloca também expectativas em pessoas, em várias coisas, e a gente acaba decepcionando, porque realmente parece que a gente está vivendo num caos. E realmente a gente, se parar para pensar, a gente está vivendo num caos. E isso é muito tenso porque deixa a gente muito chateado, deixa a gente muito triste. E como já foi falado anteriormente, no culto anterior, sobre luz, câmera e ação. E que a gente muitas vezes tem o costume de de terceirizar as coisas, de terceirizar o nosso problema. É muito comum a gente ver hoje as pessoas, a gente tem essa mania, mas principalmente nesse ano, de colocar a culpa no próprio ano. Então, a gente está sofrendo porque é 2020, a gente está sofrendo porque esse ano é um problema. E não dá para fazer mais nada, não tem como fazer mais nada. Mas a resposta é que a gente, como cristão, a gente pode fazer sim. E pensando nisso, surgiu o tema do avivamento, e a gente para pensar que o avivamento, as histórias de avivamento, a gente consegue enxergar em vários tempos como os de hoje, tempos onde estava tendo muita dificuldade, muito caos, e Deus usou pessoas para criar esse avivamento. E muitas vezes a gente pensa nessa história, nesses relatos, como coisas passadas, e muitas vezes a gente nem enxerga como algo que pode acontecer hoje. Mas a questão é que a gente esquece que o mesmo Deus que fez é o nosso Deus de hoje e é o Deus que pode fazer novamente. Então, por isso que a gente tem que clamar por avivamento. Tá, mas daí você pode pensar que como a gente pode produzir esse avivamento, como a gente pode criar esse avivamento. Então, essa é uma questão muito interessante que quando eu comecei a ouvir esse termo, eu sempre procurei saber. Teve vários cultos na arena, vários cultos falando sobre avivamento, e eu parei para pensar, tá, mas como que a gente faz o avivamento? É uma coisa que a gente, sei lá, acorda segunda, 8 horas da manhã e fala, hoje eu vou criar um avivamento. E eu fui ensinado que não é assim. Eu vi que não é assim. O avivamento é uma coisa que a gente tem que ter na mente, que o avivamento, ele não é produzido por mãos humanas, não é a gente que escolhe, eu vou criar esse avivamento. Não é feito por mãos humanas. Quem faz acontecer o avivamento é unicamente, exclusivamente Deus. Então, primeiramente, se a gente quer que aconteça algo que mude a nossa sociedade, que está no meio do caos, é a gente clamar a Deus. E em todas as histórias de avivamento que a gente pode ver, de pessoas que foram usadas por Deus,
a gente pode ver algo em comum, que é a questão do relacionamento e santificação com Deus. A gente realmente entende que Deus é quem produz o avivamento, mas a gente não pode ficar parado e pensar, se é Deus que faz, então eu não preciso fazer nada. Não funciona dessa forma. Todas as pessoas que passaram, que foram usadas por Deus, tinham um relacionamento profundo com Ele, buscava Ele diariamente, clamava por Ele, buscava ser cada vez mais santo. E é isso que a gente tem que fazer, porque se a gente quer o avivamento nos dias de hoje, a gente precisa de relacionamento com Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que foi o texto que o Gabriel leu, eu vou ler novamente aqui para vocês, se quiserem acompanhar, que ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, gente, como eu já falei, a gente está numa situação muito difícil, a gente está numa sociedade, a gente está num meio, nesse mundo que a gente vive é muito difícil, porque a gente sofre muito, a gente escuta muitos problemas, muita situação injusta que a gente vê, mas a gente sabe que somente Deus pode agir nessa situação. Não é a gente que vai resolver essa situação. E a gente pode ser usado por Ele para esse tipo de situação. Então ele fala que se o povo que chama pelo nome dele se humilhar e orar, ele vai perdoar o pecado e vai curar a nossa terra. Então, primeiramente, 2 passos, a gente precisa orar mais. Isso é uma situação que parece ser muito simples. A gente escuta isso em vários cultos, em várias palavras, em várias mensagens, mas muitas vezes a gente escuta por um ouvido e deixa sair por outro. A gente se contenta com o nosso relacionamento com Deus. Eu aprendi uma coisa muito interessante com o pai do Juninho, uma vez falou, destacou, não sei, acho que era ele, uma vez ele foi passar a ceia de Natal com a gente, e foi destacado que a gente nunca pode se contentar com o nosso relacionamento com Deus. A gente nunca pode estar satisfeito, porque sempre a gente pode melhorar. Então, se a gente identificar que nós estamos satisfeitos, eu estou bem com Deus, eu estou me relacionando bem, e está bom do jeito que está, você está errado. Porque sempre você tem que buscar mais de Deus. Você nunca pode estar satisfeito. Você sempre tem que buscar mais e mais o relacionamento com Deus. E claro, para entender tudo isso, você também precisa meditar na palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, é muito importante esses 2 pontos, orar e ter o conhecimento da palavra. Porque a grande questão é que, para que haja um avivamento geral, é necessário buscar, antes de tudo, um avivamento pessoal. Fala, Henricão, beleza, cara? Então, estava querendo chegar mais cedo amanhã na aula, queria trocar uma ideia com você, cara, uma parada séria mesmo, assim, que tá pegando bastante para mim. Queria saber se podia chegar mais cedo aí, beleza? Valeu! E aí, cara, beleza? Tranquilo? Cara, o negócio é o seguinte. Eu venho fazendo meus estudos bíblicos em casa e orado e buscado cada vez mais a Deus, assim. Eu diria que, eu estou numa sintonia muito boa. E Ele tem falado ao meu coração cada vez mais, assim, me despertado algo, para eu passar para mais pessoas, para eu buscar mais um grupo, para fazer um estudo junto, para alcançar mais almas, sabe? E eu queria te chamar para essa, cara. Eu queria te chamar para que a gente possa fazer começar um grupo, sabe? E seguir nesse movimento para alcançar cada vez mais pessoas. O que você acha? Pô, mano, se eu te falar uma coisa que durante essa semana eu senti a mesma coisa que você sentiu, cara. E eu tô junto com você. Bora fazer isso? Então, bora. Bora, então? Demorou, então vamos lá, então. Gente, uma próxima característica do avivamento é uma questão muito importante para a gente diferenciar de avivamento real e avivamento que não é real.
Porque, como a gente entendeu, o avivamento ele precisa primeiramente surgir de Deus, e Deus usa você. E você precisa buscar a santificação e o relacionamento com Deus mais e mais. Mas e se Deus fala contigo? Qual que é esse próximo passo? O próximo passo é que a gente precisa compartilhar e sempre se basear na palavra de Deus. O compartilhar ele é muito importante, porque muitas vezes Deus fala com a gente e a gente finge que não ouviu. Ou a gente tem vergonha de falar, a gente tem medo de falar muitas vezes, mas não é assim que funciona. Não foi esse o papel, não foi essa a missão que Deus deu para a gente como cristão. Deus ordenou a gente levar o evangelho e pregar ele por toda parte. Então, a gente precisa ter em mente que, mesmo com as nossas limitações, a gente sabe que tem pessoas que é mais tímida, pessoas que têm um pouco mais de problema para falar, mas mesmo assim, Deus usa essas pessoas. Então, a gente precisa ter em mente que a gente precisa compartilhar o evangelho. E outra coisa que é bastante interessante é que a gente sempre precisa estar baseado na Bíblia, na palavra de Deus. Porque existem muitos falsos avivamentos que é muito questão emocional, que muitas vezes a pessoa escuta uma música, e aqui a gente tem vários estudantes de psicologia, e sabe que essas questões interferem muito. E às vezes a pessoa está com um lado emocional mais abalado, e pela emoção ela acaba fazendo coisas que se contradizem com a Bíblia. Então, para a gente identificar que realmente é um avivamento real, a gente precisa estar baseado na palavra de Deus. Porque o avivamento autêntico ele tem essas peculiaridades. A sua característica não é apenas o emocionalismo. O emocionalismo passa. Porém, o verdadeiro vento do Espírito vai continuar soprando na vida daqueles que forem avivados realmente. Porque todo avivamento autêntico, ele está centrado em Cristo. Tem a palavra no centro. Tem a Bíblia como base. Então, como que a gente pode identificar se realmente aquilo é real, aquilo que a gente está sentindo é real? A gente sempre tem que estar ligado com a Bíblia, porque é a Bíblia que é a nossa base. Então, a gente tem muitos questionamentos. Muitas vezes a gente tem esse medo de falar, a gente tem esse problema de compartilhar, mas a gente tem que ter em mente que a gente precisa falar. Porque Deus também, lá no Sermão do Monte, ele fala que a gente é a diferença desse mundo. Então, se o mundo está um caos, a gente precisa ser o oposto. A gente tem que trazer a luz, porque é a luz que vai iluminar esse mundo. E como eu falei, como eu reforço, a gente está numa época, numa era muito difícil. A gente está passando por situações, a gente vê notícias ruins, e a gente precisa ser a luz desse povo, porque a gente que pode mudar isso. Deus usa nós, então nós precisamos estar abertos e não ter medo de compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Então, muitas vezes, até em relação ao meu chamado, eu tentei me esconder muitas vezes, porque, para quem me conhece, eu gosto muito de trabalhar com informática, coisas que eu fico só eu ali no quarto, trabalhando sozinho, e é uma coisa muito individualista. Eu não gostava de falar, de conversar com pessoas. E é muito interessante porque Deus ele fez realmente o oposto. Ele falou que queria me usar em uma área que eu não gostava. Então, isso que é muito interessante, porque eu tinha em mente que, primeiro de tudo, eu achei que ia ser jogador de futebol, né? Então, não rolou eu ser jogador de futebol, e depois tive o sonho de ser programador, e fui fazer faculdade de programação. Só que nesse meio de caminho, Deus falou comigo, e Ele falou muito claro, e teve uma época que eu não consegui fugir disso, porque eu tinha medo de falar besteira, eu tinha medo de ser responsável por uma outra pessoa. Então, Deus ele teve que trabalhar muito forte comigo nisso, porque eu sempre fui uma pessoa mais introspectiva. Então, eu tive que lidar com isso, porque Deus falou comigo que eu tinha esse chamado.